não são as coisas que nos perturbam, mas sim o modo como vemos elas. Você já parou pra pensar que muitas vezes não é a vida que te machuca, mas sim o que você pensa sobre ela? Que o problema não tá no que aconteceu, mas na história que você conta pra si mesmo sobre o acontecimento. Epiteto, um filósofo antigo, revelou um segredo que pode mudar um pouco a forma como você encara esses acontecimentos da vida. Ele diz: não são as coisas que perturbam as pessoas, mas os pareceres das coisas. Por exemplo, a morte nada tem de amedrontadora, mas o parecer sobre a morte é que é amedrontador. A conclusão é que quando experimentamos aborrecimentos ou perturbação ou aflição, não é o caso de responsabilizar os outros por isso, mas a nós mesmos, ou seja, aos nossos próprios pareceres. É a ação de um ignorante acusar os outros dos próprios males. Atribuir a culpa a si mesmo é a atitude de alguém que dá início à sua educação. Aquele que nem acusa os outros nem a si mesmo já é alguém educado. Epiteto afirma que os acontecimentos externos, como a morte, a perda de um emprego, um insulto, não têm poder em si mesmo de nos perturbar. O que realmente nos afeta são os julgamentos que fazemos sobre eles. Ele usa o exemplo da morte. Ela é um fato da natureza, mas não é assustadora em si mesma. Mas como isso funciona no dia a dia? Você posta uma foto e alguém comenta algo negativo sobre a sua aparência, você pode ter um pré-julgamento: ah, me ofenderam. Isso prova que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou bonito o suficiente, e você fica triste, fica com raiva, simplesmente acaba com seu dia. Já um segundo julgamento, mais positivo, é que, é só a opinião de alguém. Eu não preciso concordar nem levar pro pessoal, então você tem uma certa tranquilidade. Outro exemplo, vamos supor que você acordou cedinho para pegar aquele ônibus, o metrô, para ir pro trabalho, pra escola, pra faculdade, seja o que for. Só que quando você foi chegando na parada, ele passou. Aí você pode pensar primeiro: poxa, perdi, vou me atrasar, o meu dia já começou mal. Ou você pode pensar: bom, aconteceu, vou usar esse tempo pra escutar um podcast, ver um filme, responder algumas mensagens. Veja, a forma como você lida com esse acontecimento é uma forma mais serena. E isso garante que, como você não tem o controle a respeito desses acontecimentos, você pode simplesmente reagir de uma forma diferente a eles. O Epiteto descreve uma espécie de perspectiva não só positiva, mas realista diante dos problemas que aparecem pra gente. E isso pode até seguir uma escadinha de etapas, começando hoje como ignorante, que é quando você culpa os outros a respeito das coisas que aconteceram com você. Eu estou mal porque fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo, não era culpa minha, entende? O outro passo, o meio do caminho, por assim dizer, é quando você se torna, ao olhar de Epiteto, um aprendiz. Quando você começa a culpar a si mesmo. Veja, eu estou mal porque eu deixei que aquilo me afetasse. Só que esse não é o ponto final. Para você lidar melhor com isso, segundo o Epiteto, você deve ser sábio ou educado. Você não culpa ninguém, apenas observa e age no que está no seu alcance. Aconteceu? Aconteceu. O que eu posso fazer agora? Qual a melhor forma de agir? Veja, esse último estágio não é um modo de agir com frieza, mas com uma liberdade emocional. É a sua capacidade de não se fazer refém dos altos e baixos da vida. É entender que você pode interpretar as coisas de uma forma mais positiva e de certo modo racional. Mas por que isso é tão transformador? Se a fonte do sofrimento não está nos acontecimentos, mas nos nossos pareceres, nas nossas interpretações, então temos sim aqui um pouco do poder para mudar. Não podemos controlar o que acontece no mundo, mas podemos controlar como reagimos. É como ter, entre aspas, um filtro mental. Os fatos chegam até nós e somos nós que escolhemos se eles entram carregados de drama ou interpretamos eles com leveza. No fundo, o ponto-chave não é o mundo que te prende, mas as correntes que você mesmo coloca nos seus pensamentos.